Primeiro eu queria dizer que é um momento muito feliz estar de volta aqui, ser acolhido com tanto carinho nessa casa que sempre nos abraçou. É com muita honra, honrando a esta casa espírita, a todos que por aqui passaram, que a dirigiram, que frequentam. E eu agradeço muito a oportunidade de aqui estar. Mas o estudo do Evangelho, junto com Emmanuel, nos ensinou, e corroborando o que o Zé Roberto falou, que Emmanuel, no seu intenso poder de síntese, merece ser estudado com muito carinho, atenção e no detalhe. Nem o título merece ser desperdiçado, né? Os bons espíritos não desperdiçam tinta, porque tinta e papel na época deles era bem caro, né? Então hoje a gente vai seguir com a Emmanuel e vou chamar o Alberto Campos para nos ajudar também nessa lição que está no livro Fonte Viva. E a gente começa por um dos comentaristas do Evangelho. Diga-se de passagem, ele não é espírita, é da linha das igrejas protestantes, né, que é Bacon, mas ele ressalta, e vale lembrar, tá, gente, a sabedoria de Leon Denis tanto reconheceu que os ditos protestantes estão à nossa frente no estudo detalhado do Evangelho, que ele escreveu um livro inteiro, chamado Cristianismo e Espiritismo, que faz uma análise dos estudos evangélicos aprofundados no Novo Testamento. Bacon, na sua análise, analisa em particular a epístola de Paulo aos Romanos, da onde Emmanuel tirou esse versículo inicial, falando-nos da importância e do contexto geral dessa epístola em particular. Possivelmente, eu não vou ler ali, eu deixo ali para vocês depois, se não conseguirem ler, depois buscar a referência, mas o Bacon se refere em alguma contextualização histórica, que essa epístola foi escrita por Paulo, quando ele estava na cidade de Corinto, e ele fala, isso tudo está escrito lá na epístola, saudando o pessoal de Roma. Ele fala que ele pretendia ir a Roma, já estava nos seus planos há algum tempo, mas que ele iria chegar até a Espanha e já estava planejando passar por Roma. Ele não concretizou isso. A gente leu Paulo Estevam, a gente vê que ele foi preso em Roma e por lá permaneceu, enfim, né? Mas ele fala desses planos. E o Bacon destaca, ressaltando, junto com outros comentaristas das cartas de Paulo, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver um comentário no livro espírita, falando exatamente do sentido geral dessa epístola. E pasmem, o quanto ela é atual. Porque ela fala basicamente de dois pontos que a gente vai iniciar o nosso trabalho aqui, que primeiro, era um problema recorrente nas eclesias, nas comunidades que Paulo fundava no seu trabalho de difusão da doutrina cristã nascente, num importante trabalho que ele fez de difusão do cristianismo, e sempre havia correntes em choque. E em particular em Roma, o choque se dava entre os judeus, que foram os responsáveis por levar o cristianismo a Roma, portanto vinculados à essência do judaísmo que fortemente influenciou os princípios da difusão do cristianismo. Vale lembrar lá do Paulo Estevam, toda a rusga entre Paulo, na sua visão expansionista, né? E em particular Tiago Menor, teve uma rusga ali, crítica inclusive para a manutenção, conduzido pela espiritualidade superior, que se chegou a bom termo no momento que o próprio Emmanuel relata, nesse lindíssimo romance espiritual que foi decisivo, inclusive para o cristianismo nascente aqui no orbe, mas em particular, na epístola aos Romanos, Paulo trata desse problema em especial que estava sendo verificado em Roma. Então ele traça um paralelo, resgatando, obviamente, os exemplos do Cristo, procurando trazer à razão a conduta de todos os envolvidos na comunidade, numa visão que inclusive Emmanuel resgata, que nós temos que buscar na atualidade da doutrina espírita, porque o céu e o inferno, com todas as suas características, dizem respeito à nossa vivência espiritual na matéria.
Portanto, os problemas materiais, comezinhos, que fazem parte do dia a dia, são a semente dos problemas espirituais que nós teremos que lidar no futuro. No entanto, Paulo é bastante sábio, a doutrina espírita capitaneada por Allan Kardec também é sábia, porque não podemos nos perder tempo em digressões de como seriam os mundos felizes, porque isso escapa à nossa vivência espiritual. O Livro dos Espíritos, sabiamente, nos fala que nós temos que aprender a construir na matéria as vivências espirituais. Portanto, o papel da matéria é importantíssimo para nós, porque ele é o trampolim para as nossas vivências espirituais de amanhã. E Paulo entende isso, assim como ele entende a missão que lhe foi delegada por Jesus. E ele fala, Bacon destaca isso, nas duas falas e também na introdução de uma obra que é bastante importante para a doutrina espírita, que trata da compilação dos evangelhos à luz da obra de Emmanuel, separando, então, que trata do estudo da Epístola de Paulo, da visão da própria doutrina espírita, que fala exatamente disso. Qual era a rusga? De novo, judeus, arraigados à visão judaica, resistentes a mudar para os paradigmas do cristianismo, entre aqueles que já tinham alguma visão ampliada. Olha o tanto que o assunto é atual. Porque se a gente parar para pensar, a gente está falando aqui de uma polarização, que é um assunto extremamente atual. E como é que Paulo trata destas questões que são fundamentais? A gente é mais ou menos a seguinte discussão proposta. Eu não vou me recordar o autor, que é um autor protestante também, que numa das suas obras ele tratava a questão se Jesus era revolucionário ou conservador. Espelho, tá, gente? Das posições, por exemplo, políticas e sociais que a gente tem de assumir hoje, Você é ista ou você é ista? Não é? A gente está tendendo a polarização. E como que nessa obra esse autor tratava? Ele propunha a seguinte discussão: Jesus era revolucionário ou era conservador? A qual polo Jesus pertence? E é interessante que já nessa época, esse autor falava o seguinte: estes não são os paradigmas do Cristo. Jesus, a gente vai ver um trechinho do Humberto de Campos, no capítulo 3 do livro Boa Nova, Primeiras Pregações, é um espírito que tem uma alta consciência da posição espiritual que lhe cabe no universo. O nome disso, o nome dessa virtude é humildade. Ele sabe que lugar ocupa, e sabe que ele não é nem mais para a direita, nem mais para a esquerda. Ele não é nem mais, nem menos, nem acima, nem abaixo, se a gente for olhar de posicionamento. Ele ocupa o lugar de um espírito que tem maior consciência de sua caminhada espiritual. E Paulo, aprendiz atento, que não conviveu diretamente com Cristo, que teve aqui na terra apenas um encontro fugaz, mas não menos importante e profundo, portanto significativo e determinante, e soube desenvolver, soube conquistar a visão espiritual a duras penas. Entendeu esse recado, porque a orientação que ele dá na Epístola aos Romanos, a gente vai voltar dela lá no comecinho, é esta que está descrita nesses versículos que aí eu destaquei 4, e eu vou traduzir, porque a linguagem de Paulo, a linguagem do Novo Testamento parece ser rebuscada, Então, vamos traduzir para o português corrente. Eu recomendo a leitura dessa epístola, para depois a gente voltar lá. E eu falo com muito pouca propriedade. Paulo escreve com muito mais propriedade do que eu. Mas eu vou dar um recado aqui para a gente entender. Ele fala o seguinte: olha, quem é melhor ou quem é pior? Quem está à direita ou quem está à esquerda? Quem está em tal posição ou naquela outra posição? Quem é ista ou quem é ista? Sabe o que ele fala? E daí decorre a necessidade do título. Ele fala: aqui na terra
está tudo no mesmo barco. Ah, quer dizer que é todo mundo para melhor? Não. Se a gente tiver que nivelar, nós, espíritos aqui encarnados no orbe, somos todos iguais. Nas nossas dificuldades, na nossa pequenez, se compararmos com a espiritualidade maior. É essa a proposta de Paulo. Porque isso, naturalmente, nos devolve ao nosso lugar de direito na escala evolutiva. E ele fala, como título, catastrófico, destruição e miséria. Mas o primeiro recado de Paulo, dado aos romanos, nas suas rusgas, é indiretamente a cada um de nós, que reverbera até os dias atuais. Se nós tivermos que buscar o nosso lugar, é muito mais racional que nós nos nivelemos por baixo. E aí, começamos a entrar na lição de buscar, cujo título já alardeia alguma coisa difícil e cujo versículo, reproduzido por Emmanuel na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 16, diz assim: em seus caminhos há destruição e miséria. Colocando e contextualizando esse versículo, então, em tudo que Paulo falou. Paulo não está falando dos outros. Não está falando das facções que estavam em conflito em Roma, se eram os judeus que lá estavam, os novos cristãos. Ele estava falando de todos. E fala hoje ainda para todos nós. É importante a gente colocar. E a gente fica assim, isso pode nos assustar. Peraí, Paulo está falando que então, nos nossos caminhos, no nosso encalço, por onde a gente passa, a gente vai levar destruição e miséria? Vamos entender. A primeira frase da lição de Emmanuel diz assim: quando o discípulo se distancia da confiança no mestre e se esquiva a ação nas linhas do exemplo que o seu divino apostolado nos legou. Eu vou aproveitar a vírgula para a gente respirar e a gente olhar para esse primeiro trecho da primeira frase dessa lição de Emmanuel. Porque o Emmanuel, talvez tão bom professor quanto o professor Rivaio, quanto Allan Kardec, merece a nossa atenção detalhada. Quando a gente assusta ao começar essa viagem para dentro da gente mesmo e fala, peraí, mas meu Deus do céu, será que é assim mesmo? Será que é esse drama que eu vou levar destruição e miséria? Então o Emmanuel começa com contextualização. Existe essa possibilidade. Quando? Quando eu ajo dessa forma que o Emmanuel nos escreveu. Primeiro, deve existir no nosso coração, nós que, sem sombra de dúvida, pertencemos à imensa multidão que segue o Mestre. E por que a gente é multidão? Vamos parar um pouquinho para olhar para as características, Quando uma multidão, por exemplo, se reúne em volta de uma pessoa famosa, ou até mesmo do Cristo, porque o Cristo arrastava verdadeiras multidões, a gente acha que isso é uma coisa boa. Às vezes isso é ilusão. Porque a multidão que idolatra, que aplaude, é a mesma multidão que pode amanhã apedrejar. Basicamente, num curto resumo, a multidão se caracteriza por duas questões fundamentais. Ela é altamente volúvel, volátil, é isso que eu falei, pode aplaudir hoje, amanhã apedrejar, sem nenhum, vamos dizer assim, sem titubear, Isso acontecia na época de Jesus. Vamos lembrar que ele entrou saudado em Jerusalém com ramos de palmeira, não é isso? Para logo na sequência, o que aconteceu? Ser crucificado. E quem fez isso? A multidão. Então a multidão é volúvel. Até os dias de hoje é assim.
né? A mesma multidão que dá 1 milhão de curtidas no Facebook, né? Abandona com a mesma volatilidade, sem medo de ser feliz, para deixar um ídolo e seguir o outro. Então essa característica continua. E por que ela é volúvel? Isso nos leva à segunda característica, porque ela é totalmente descompromissada. A gente vai passar pela questão 101 do Livro dos Espíritos, que fala da escala espírita, e basicamente a questão que caracteriza todos nós é a nossa carteira de identidade espiritual, tá? Todos nós somos espíritos imperfeitos. Daqui a pouco a gente vai caracterizar melhor, né? Significa dizer que nós temos um total descompromisso com as leis divinas. Portanto, hoje a gente pode cumprir, daqui a 5 minutos, eu não tenho pudor nenhum em descumprir. É assim que a gente age, sem juízo de valor, apenas por constatação das nossas atitudes. O nosso pensamento é volúvel. Apenas uma constatação, né? Embora uma constatação intrigante que mereça as nossas considerações. Portanto, a gente é multidão. O próprio Paulo, Jesus, Emmanuel, são espíritos que já têm consciência para nos iluminar do seguinte: não tem problema ser multidão, porque no coração da multidão mora em germe, em semente, o discípulo de amanhã. Todos os discípulos, os 12 discípulos que posteriormente receberam a missão do Cristo e se tornaram apóstolos, ladearam com a multidão o Cristo. E em um determinado momento tomaram a decisão pessoal e intransferível. E Mateus, né, no seu didatismo evangélico, escreve todo um capítulo, capítulo 10 do Evangelho de Mateus, na descrição do processo de tomada de decisão dos discípulos, né? Em um determinado momento, portanto, cada um dos discípulos se comprometeu com o Mestre. Partindo daí, a germinação do descompromisso para o compromisso, que teve que sofrer um profundo trabalho até a transformação em apóstolo, magistralmente descrita no processo de Pedro. Então, aí a razão por quê. Primeiro, Paulo nos nivela no nosso verdadeiro estado de multidão descompromissada e não comprometida com Cristo, constatando isso. E aí, só para destacar, eu puxo um daqueles 4 versículos lá da Epístola, no capítulo 3, para mostrar o porquê disso. Por quê? Somos nós mais excelentes uns do que os outros? Eu sou mais excelente que o Zé Roberto? Einstein tem uma frase que eu acho fantástica, Zé. Nós temos que agradecer a Deus, porque todos nós somos ignorantes. Agradecemos a Deus porque tem coisas diferentes, né? Então eu não sou mais excelente do que você. Tem coisa que eu conheço mais, tem coisa que eu conheço menos do que você. Então é o que Paulo nos joga. Ele nos convida a entrar para o nosso verdadeiro lugar. Então ninguém é mais excelente do que ninguém. E ele fala, de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que, e aí é o que ele fala da polarização, tanto judeus quanto gregos, todos estão debaixo do pecado. E ele aí, ele é claro, ele tem clareza. Porque aqui não está falando também dos outros, está falando dele. Ele se inclui. Ele reconhece que existem momentos em que a gente vai se distanciar do compromisso com Cristo. Isso é natural, a gente precisa entender. Porque entendendo-nos, vai facilitar a gente entender o outro. Falando da minha dificuldade, eu consigo, por vezes, enxergar essa dificuldade no outro. Isso nos traz consciência, né? Então, quando a gente está nessa dificuldade, quando a gente está mais distante do compromisso, quando estamos mais descompromissados, né? E nos esquivamos da ação nas linhas do exemplo que o divino apostolado nos legou, preferindo a senda vasta de infidelidade ao Cristo,
Não, porque o próprio Cristo falou, ó, procura Deus. E a lei divina está escrita na nossa consciência. Portanto, infidelidade à própria consciência. Quando eu estou nessa situação, o que acontece? Eu cavo, o discípulo distante cava, sem perceber, largos abismos de destruição e miséria por onde passa. Eu remeto à nossa análise consciencial se o Emmanuel não estava plenamente justificado quando ele escolheu o título dessa missão. Nós temos que reconhecer que no nosso caminhar pelo mundo, dado o nosso estado, a gente vai correr o sério risco, gente, de ter como consequência destruição e miséria quando a gente passa. E aqui falando do inferno, por vezes, essa destruição e a miséria que a gente implanta são invisíveis. Porque às vezes a gente destrói afetos, é um afeto que destrói, a gente destrói sonhos. E notem bem, tem uma frase do Bonhomme que eu adoro, que o Humberto de Campos escreve, atribuindo-a corretamente a Jesus, quando ele fala que o homem no mundo é muito mais frágil do que mal. Acho que é isso. Ou dá para a gente ter uma ideia. Tá? Dizendo que por vezes, seja por sermos irrefletidos, por estarmos distantes do Cristo, inconsequentemente, mas não deliberadamente, no sentido de querer realmente fazer o mal, mas nós podemos correr o risco de, por exemplo, plantar o desafeto, destruir, trazer miséria no nosso caminho. Não que isso seja menos sério e que não mereça, porque se não merecer a gente não estava aqui pensando nisso, né? A nossa visão. A gente tem que entender. Eu gastei esse tempo todo no começo para a gente ter a correta compreensão do que o Emmanuel está propondo. Porque se a gente nega, eu não faço isso. Possivelmente a gente ainda está nessa cegueira da inconsequência dos nossos atos. E é complicado. Mas a doutrina espírita, cristianismo redivivo, tem a profunda missão de, em resgatando o Evangelho, sempre nos chamar à realidade divina. Porque a nossa busca, ela, pela verdade, ela tem que ser incansável. A gente não tem a verdade, mas a gente tem que trabalhar em burilar o quanto conseguirmos os nossos pontos de vista. Essa é a proposta do professor Ivar. E essa é a proposta de Jesus, quando se posicionou na missão divina que lhe foi legada, da construção, do auxílio, da construção do reino de Deus no coração de cada espírito encarnado na terra. Mas já sabemos que a gente traz destruição e miséria, que a gente corre esse risco. E aí, Emmanuel continua na sequência da frase: em todos os lugares, caracterizando o imenso mundo material que está à nossa disposição. Vemos o obreiro. Portanto, ele fala aqui daquele que já age, tá? Porque tem aqueles espíritos que, presos em si mesmo, não são obreiros, não têm obras, e em não tendo obras, já agem na prisão de si próprios. Tá? Não agir, paralisar-se, estar preso. Mas aqui o Emmanuel já trata, talvez, de uma categoria um pouco diferenciada, porque ele fala dos obreiros, daqueles que já obram, que já agem, portanto, não estão paralisados. Mas dentro da característica dos espíritos que agem, são obreiros sem fé. Notemos que a fé é o acreditar, mas a fé também vem de fidos, que é fidelidade. Portanto, podemos nos caracterizar como espíritos que já caminham, que já andam, que já agem, mas que não têm fidelidade, que não têm compromisso. De novo, somos multidão. Espalhando inquietação e desânimo. E aí
Só para não restar dúvida, gente, da nossa caracterização, é aí que eu trouxe um pedacinho da nossa carteira de identidade espiritual, porque esse trecho é da questão 101 do Livro dos Espíritos, né, que trata de nós, espíritos imperfeitos. Ela diz assim, se eu conseguir ler, que eu sou mais imperfeito na visão do que outros, mas lá nesse trecho que eu separei diz assim: nos espíritos imperfeitos, a inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia. Seja, porém, qual for o grau que tenham alcançado do desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos seus sentimentos. Notem que aqui, vou pegar as palavras de Jesus para nos caracterizar, né? Porque ele falou assim, olha, você seja quente ou seja frio. Oxalá foras quente ou frio, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Palavras fortes, mas o que Jesus estava falando? Olha, todo aquele que ainda está no meio, indeciso, descompromissado, se coloca numa situação exatamente disso, descompromissado. Como é que pode um descompromissado exigir compromisso do outro? Se a gente ainda está na multidão, sem nos decidir por retornarmos ao caminho do bem, a gente vai viver no dia a dia as consequências dos nossos próprios atos. Aliado a uma possibilidade perigosa, porque nós acalentamos inúmeras ilusões. E acalentar é cultivar, é alimentar, é deixar crescer. E ilusão é uma cria perigosa, porque para a gente se desfazer dela, implica necessariamente em nos desiludirmos. E não há desilusão sem dor e sofrimento. Então é aí que nós estamos, espíritos descompromissados, iludidos, e eu vou acrescentar mais, não vai dar tempo de eu ler o resto, mas eu vou resumir em uma palavrinha. Além disso tudo, nós nos colocamos numa posição de rebeldia. Fruto, a rebeldia é filhinho querido do orgulho e do egoísmo. Nós somos tão rebeldes que, por vezes, a gente não acha não, a gente tem certeza que sabe mais do que Deus. Nosso orgulho. E a rebeldia, por vezes, se caracteriza pela ignorância deliberada de que existe o outro no nosso caminho. Se a dificuldade se apresenta, eu vi no centro do universo, o outro ainda existe. Isso é fruto do egoísmo. E se o outro ainda existe, eu passo por cima de quem for. A nossa vida capitalista, né, não seria culpa do capitalismo, mas é a expressão disso. A promoção é minha, ela não é de mais ninguém. E a gente volta, né? Quando eu ajo assim, por característica nossa, qual que é a tendência? Espalhar um rastro de destruição e miséria. Ah, mas eu mereço. Quem falou? Eu. Uma fala interessante, né? Fala de céu, inferno, lugar. Eu não acredito em reencarnação, não é isso, Zé? E nós arrotamos, vemos gente colocar isso, não sei o quê, catedráticos, estudiosos, né? Ok, gente, sabe que importância isso tem para as leis divinas? Nenhuma. Para nós é muito importante os nossos pontos de vista. E a gente está vendo aqui o tanto que os nossos pontos de vista são baixos, nublados e mesquinhos, né? Para nós é a sua importância, ele discute, né, Zé? Briga, assume polaridades, igual o Paulo está lidando aqui. Para Deus, isso não é uma palha no universo. Para o nosso mundo interior, aí sim é significativo. Porque é aí que a gente começa a construir. Porque a gente constrói no exterior o espelho das nossas dificuldades interiores. Sabe por que a Terra, Yuri Gagarin, né, falou que a Terra é azul, né? Vem André Luiz e coloca para nós, olha, sinto decepcionar, mas vista do plano espiritual, a Terra não é azul, ela é preta.
porque espelha as nossas dificuldades interiores. A gente projeta no mundo à nossa volta o céu ou o inferno da nossa interioridade. Construímos, tendemos a construir no mundo exterior aquilo que caminha por nós. E a imagem de Jesus do deserto, Jesus foi para o deserto, passou 40 dias e 40 noites, num simbolismo profundo, né? Mas o simbolismo mais imediato foi para mostrar, primeiro, que o mundo é um deserto. Já nos alertava ele, né? No mundo tereis tribulações. No mundo encontraremos destruição e miséria. A terra, prisão, degredo para os nossos espíritos, nada mais é do que isso. Tá? Eu gosto muito desse filho Cláudio de Barros, que é um filósofo que eu gosto, né? E ele fala, espelhando a fala de vários filósofos humanos encarnados que estão cobertos de razão e acompanham o Cristo. A vida não é fácil. A gente achar que a vida, não, vamos ser otimistas, não, vamos ser realistas. Vivemos num deserto exterior de destruição e miséria. E num deserto escasseia água, escasseia comida. Se a gente acha que o mundo de regeneração vai ser um mundo fácil, né? A gente tende a isso, né? Não, no mundo de regeneração a coisa já vai ser diferente. Sinto muito, não vai. O mundo de regeneração não vai ser um mundo de facilidades. Não vai ser o céu que a gente imagina. Vai ser o céu que a realidade vai nos impor. E para o espírito superior, o céu onde tem muito trabalho, mas muito mesmo. Os maus não predominarão. Eles estarão aqui, contando com a nossa fraternidade um pouquinho mais legítima, né? Mas nos dizeres de Áureo não existirão a miséria abandonada, a criança sem lar e o abandono dos adultos. Porque a fraternidade imperará, não sei se é exatamente isso que ela fala, mas fundada no celeste platonismo do maior sentido, do maior saber e do mérito maior efetivamente. Porque mais trabalho chegará em nossas mãos. E o dia que a gente descobrir que a felicidade dos espíritos superiores é resolver problemas, a gente vai ser muito feliz, porque a vida nos foi dada por provas e expiações. Então, a grande questão é, existe o deserto exterior, que espelha o deserto interior. O nosso coração é árido. O nosso coração é árido. Carente do adubo divino, da graça divina, acrescentada da divina misericórdia, que é o que vai além. Porém, se não contar com a nossa colaboração, continuará deserto. O nosso mundo íntimo precisa da nossa atuação. Primeiro, escavando solo, trabalhando as pedras, cavando um poço da água viva, né? Que se renova na nossa ação incessante. E esse ciclo perpetuamente se renova, espelhando no exterior aquilo que caminha pelo nosso interior. E é aí onde a gente vê, e aí ele vai no capítulo 3 do Boa Nova, né, falando de Jesus. Por que antes de começar o apostolado, perto da idade de 30 anos, o que ele fez? Primeiro ele foi para o deserto, né? E o Humberto de Campos narra justamente a volta de Jesus do deserto por volta dos 30 anos. Então ele ficou lá um tempo, cumpriu dele, JB para os mais íntimos, né? João Batista, traçando planos, tendo essas vivências e nos dando exemplo, inclusive aí, mas o Humberto de Campos começa narrando quando ele retorna desse deserto às portas de Jerusalém e tem um encontro todo especial com um sacerdote fariseu intitulado Anã, que depois o Humberto de Campos relata vai ser adversário, isso tudo, mas a gente percebe, olha só o começo do diálogo de Jesus com Anã. Gente, esse capítulo merece a nossa leitura, porque é lindíssimo, tá? Galileu,
Que fazes na cidade? E olha só como Jesus tem a consciência profunda de sua missão. Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou o Cristo com modesta nobreza. E é como se nós respondêssemos, todos nós, na figura de Anão. Reino de Deus tornou o sacerdote com acentuada ironia. Gente, o nosso orgulho é tanto que se encontrássemos com Cristo ainda hoje na esquina aqui, nós, semelhante a Anão, o trataríamos minimamente com a mesma ironia. Porque a gente acha que a gente é mais. Reino de Deus, e que pensas tu venha a ser isso? Porque ele supunha que o Cristo não tinha noção, que ele estava ali fantasiando algo que nunca iria se realizar. E Jesus, comprometido com a missão que lhe foi dada diretamente pelo Cristo, responde serenamente, sem alteração. Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Jesus está nos dando aqui o exemplo exato de que aquele que já dominou, que já trabalhou o deserto interior do seu coração, não se turba com o deserto interior que a paisagem do mundo lhe apresenta. Ainda que o deserto que se aproxima seja o coração árido do nosso semelhante, do nosso próximo, daquele que está incrustado por vezes dentro da nossa própria família. Não raras vezes isso acontece. Então, às vezes, nós nos colocamos na condição de adversário, porque é deserto brigando com deserto. É aquele que está desposicionado, que não sabe, no mineirês, oncotô para oncovô, conversando com aquele que não sabe onde está para onde vai. É mais ou menos isso. As nossas relações, muitas das vezes, se baseiam nesse choque de desertos. E aí a gente começa a entender, uma vez mais, retornando à lição de Emmanuel, dá para a gente entender que é fácil, então, a gente olhar para o nosso caminhar e perceber, poxa vida, quantas vezes eu sou aquele que no meu caminho deixa um rastro de destruição e miséria. É importante termos consciência, mas que nós, gradativamente, possamos sair da visão infantil de culpa para a noção que caminha para a idade adulta, do ponto de vista espiritual, de responsabilidade. Porque uma criança que se culpa, para fugir da culpa, ela busca justificar a sua inocência, não é assim? Ela vem com justificativa, desculpa, mas eu não quis fazer isso, mas é porque foi isso. Infantil. E por vezes a gente age assim. E o Cristo nos compreende. E mais uma vez olha para a gente e sorri. O adulto olha para as consequências dos próprios atos. Sabe que ele não pode desfazer, portanto não adianta buscar justificativas e tentativas de retorno a uma inocência que é ilusória. Portanto, ele percebe que ele tem que olhar para aquilo que ele fez e fala, poxa vida, realmente, destruição e miséria. Está aí, eu não posso negar. E por vezes, a gente tem que esbarrar com o fato de que não há nada que a gente possa fazer. Isso é dolorido, gente. Porque do ponto de vista espiritual, a gente está acostumado a desencarnar, não é isso? Para a encarnação, cheio de destruição e miséria, e a gente implora mais uma chance. Deus nos concede, a gente vem aqui, deixa outro rastro de destruição e miséria, desencarna, olha para trás, meu Deus, pelo amor de Deus, mais uma chance. Mas, diante das leis naturais que existem, também para aprendizado, limites. E já é sinal de maturidade a gente entender
e olhar, poxa vida, destruí, levei miséria, e por hora não há nada que eu possa fazer. É difícil, é dolorido suportar a dor. Obviamente que sempre aparecerão oportunidades, e daí vem, por isso que a gente fala de Deus falando que Ele é acréscimo de misericórdia, né? Porque mesmo quando chega no limite, Ele nos dá o tempo de absorvermos a destruição e miséria, nos dá o tempo de aprender, de assimilarmos, e aí nos tornar, recomeçar em condições mais difíceis, para que aprendamos a valorizar. É desse jeito que a gente chegou aqui nessa prisãozinha, tá? E é desse jeito que Emmanuel nos conclama a uma maior consciência. Portanto, a gente tem que ser um pouquinho mais adulto, entender, poxa vida, eu pequei. Essa espera começa a vislumbrar oportunidades, começa a vislumbrar caminhos. Eu fiz um quadro comparativo porque, na verdade, o que o Emmanuel faz para nos trazer a consciência é exatamente mostrar que toda ação, e aqui, por didatismo, ele traça ações que vão espelhar destruição e miséria. Então, por exemplo, toda vez que eu cristalizar a minha mente na ociosidade, o que acontece? Primeiro, eu tenho consequências para mim. Isso é fato. A gente está acostumado a viver isso, né? Só que eu não posso me esquecer que, inegavelmente, e é disso que a lição trata, é esse o chamamento, não sou eu única e exclusivamente o alvo dos problemas. Eu vou gerar problema para mais alguém nesse mundo. E entender então por que a humanidade é preta? Porque a gente está o tempo todo gerando problema para nós. Nosso deserto interior então se nubla, fica preto. Mas eu posso fazer o que for, que as consequências virão também para aqueles que estão à minha volta. Então, se eu cristalizo a minha mente na ociosidade, para o deserto interior, eu vou estrangular as minhas próprias oportunidades de servir. A inação. Não faço nada, eu estou perdendo a oportunidade de servir. Consequência para mim. Para por aí? Não! Porque para os outros, para o deserto exterior, para as pessoas que estão à minha volta, qual que é a consequência que o Emmanuel fala? Eu vou eliminar o bom ânimo no coração dos trabalhadores que me cercam. No domingo eu acordo com preguiça e falo assim, não, hoje eu não vou não, eu trabalho demais, eu não sei o quê. Ok, eu matei as minhas oportunidades de trabalho. Consequência para mim. Mas eu matei as oportunidades de trabalho daqueles que contavam com o meu exemplo para ter uma injeção de ânimo no próprio coração. E é assim que o Emmanuel nos pontua. Cada ação, descer ao desfiladeiro da negação. Eu vou me complicar, tranquilo nada, né? A gente já está acostumado, por isso que é tranquilo, mas não é tranquilo, já é problema para nós. Mas e para o outro? Eu também vou gerar problema. Vou destruir as esperanças tenras. Isso não é pouca coisa. Embora a gente esteja acostumado a ignorar a visão das consequências do nosso coração, portanto, do nosso deserto interior, e a gente está acostumado a minimizar, diante de cada uma dessas atitudes negativas, as consequências do deserto exterior, nas pessoas que estão à nossa volta. Só que, com a bênção da doutrina espírita, que ilumina a verdade que nos cerca, gradativamente não poderemos fugir de nós mesmos. Assim como não poderemos, graças a Deus que gradativamente, mas não poderemos fugir, a mais dia, menos dia, começar a enxergar as consequências nos corações que nos cercam.
na destruição e na miséria que trazemos a cada um desses corações. E aí agora a gente traz o nosso para jogar. Porque a gente traz destruição e miséria para nós mesmos. A determinação divina para o aprendiz do Evangelho, isso é forte, hein? Que queiramos ou não, Deus já nos determinou. No Espiritismo não tem determinismo, né? E realmente existe o livre-arbítrio. A gente não pode ter a ilusão de que o nosso caminho não está traçado. Como assim? Está escrito, né, no destino, se eu vou casar ou não, se eu vou ficar rico ou não? Não. Não é de acordo com as nossas visões restritas. Só tem um determinismo divino que a gente vai evoluir. Todos nós somos criados simples e ignorantes. Portanto, temos um destino único e chegaremos todos ao mesmo ponto, que é a evolução plena. Entre os dois pontos, Deus traça a linha reta. Nosso caminho já está traçado. No entanto, por bondade e acréscimo de misericórdia, a gente escolhe o caminho que quiser. Quão tortuoso a gente quiser. Mas, por determinação divina, para todos nós que somos aprendizes do Evangelho, qual é a determinação? Seguir adiante. E não é seguir adiante, não é caminhar por qualquer caminho, de qualquer jeito. Como diz, a regra é clara, né? A determinação divina também é clara. Jesus foi claro, ele tem essa visão clara, diferente de nós. Seguir adiante, como? Ajudando, compreendendo e servindo a todos. Essa lição, gente, que está no livro Luz Acima, lição 45, intitulada A Escritura do Evangelho, eu coloquei aqui só um trechinho dela, mas essa lição merece a nossa leitura integral. Não só porque ela é belíssima, mas porque ela é de profundo proveito para todos nós. O Humberto Campos, cronista magnífico, né, cita uma passagem em que os discípulos cercam Jesus, encantou Jesus lá, né, querendo emparedar, mas Jesus não caiu. E se o negócio ficar difícil? Jesus orienta. Então vocês vão continuar agindo assim, bem o que o Emmanuel fala. Prossegue ajudando, compreendendo e servindo. Jesus, mas e se piorar um pouquinho mais? O que Jesus responde? Prossegue ajudando e servindo. Não, mas e se além de piorar mais, ficassem as coisas? Jesus responde, prossegue caminhando, ajudando e servindo. Até que num determinado ponto, para variar, Simão Pedro, espelho de nós mesmos, pedra bruta, renitente, teimoso e sendo lapidado, como última cartada para Jesus, falar, agora eu vou pegar ele. Uma porta, tão ignorante direto, mas de coração aberto. Vira para Jesus e pergunta assim, no entanto, tornou o pescador, que era Simão que estava falando, e se a nossa queda for tão desastrosa que impossibilite o reerguimento imediato? Ele estava falando aqui do famoso fundo do poço, né? Está destruído. Tanta destruição e miséria por fora e por dentro, você não dá conta nem de levantar. E vamos lembrar aqui que isso aqui é o espelho dos quadros de depressão profunda, que espelham a verdadeira pandemia de obsessão já prevista por Manuel Filomeno de Miranda nos idos da década de 90, para ele falar, olha, obsessão misturada com depressão vai virar a regra da humanidade atual. Então, profeticamente, né, a gente está vendo isso, e Simão Pedro já falava dessa situação. Gente, se o negócio ficar feio, você não tem força nem para levantar mais, porque levanta e segue ajudando. Jesus, se o negócio ficar desse jeito, ficou ruim, mas ruim mesmo, o deserto piorou tanto, né? Tomei pedrada com o telado, ficou ruim. Como é que eu faço? E não é assim que a gente, por vezes, se dirige para Deus? Não é? E muitas
muitas vezes a gente faz isso, já viu aquela questão de querendo paternalismo? É como se a gente quisesse que Deus respondesse: nossa, é mesmo, meu filho, tadinho de Deus. Sabe aquele tadinho pejorativo? Não é isso que a gente busca muitas das vezes? Paternalismo. Deus não é paternalista. Deus é todo amor, toda bondade e toda justiça. E Jesus, que certamente, profundamente diz: eu e o Pai somos um, portanto, ele espelha na sua resposta a visão divina e a proposta divina para todos nós, porque ele responde assim. O que a gente faz então, né? Simão Pedro pergunta. Rearticulemos os braços desconjuntados, remendaremos o coração em frangalhos e louvaremos o Pai pelas proveitosas lições que houvermos recolhido, seguindo adiante. Recolhemos, pois, os cacos espirituais das nossas dificuldades e atendamos ao chamamento do Cristo. Porque sempre encontraremos na vida e na divina providência, cuja centelha mora em nós mesmos, forças, oportunidades, amparo e auxílio, por pior que seja a situação, para, num dizer moderno, juntarmos os cacos e obedecermos ao chamamento divino, tal seja, seguir adiante, ajudando, compreendendo e servindo a todos. Ele vai fechar hoje, gente, com uma lição, de novo, do Humberto Campos, do Irmão X, que nos chama a nossa ação espiritual, a nossa consciência espiritual. E a lição se chama o discípulo de perto. Ele nos narra que Efraim, um jovem, tocado pelo entusiasmo das lições do Cristo, se dirigiu a ele porque queria se tornar discípulo. Senhor, disse o rapaz ardendo de idealismo, aceita-me por discípulo, quero seguir-te igualmente, mas desejo um lugar mais próximo do teu peito, compassivo. Venho disputar-te o afeto, a companhia permanente. Pretendo pertencer-te de alma e coração. Parece a gente nos dias de alegria, né? Jesus sorriu e falou: cara, tenho muitos seguidores de longe. Aspiraria porventura à posição de discípulo de perto? Sim, mestre. Olha a gente respondendo: certeza, sim, prontamente, né? Profundamente. Exclamou o candidato, embriagado de esperança no poder humano. Que fazer para conquistar semelhante glória? O aprendiz de longe pode crer e descrer, abordando a verdade e esquecendo-a periodicamente. Ó, a gente aí, né? A gente é da multidão. Mas o discípulo de perto empenhará a própria vida na execução da divina vontade, permanecendo dia e noite no monte da decisão. O seguidor de longe provavelmente entreter-se-á com muitos obstáculos a lhe roubarem a atenção. Por vezes a gente já está até no caminho, né? A gente para cheirar as florzinhas, não é isso? Para olhar para a nuvem, para olhar para o sol, para falar: ó, que belo, né? E Jesus caminhando, né? Mas o companheiro de perto viverá em suprema vigilância. O de longe sente-se com liberdade para buscar honrarias e prazeres, misturando-os com as suas vagas esperanças no reino de Deus. Mas o de perto sofrerá as angústias do serviço sacrificial e incessante. O de longe dispõe de recursos para encolerizar-se e ferir. O de perto armar-se-á através dos anos de inalterável paciência para compreender e ajudar.
O de longe alegará dificuldades para concentrar-se na oração, experimentando sono e fadiga. O de perto, contudo, inquietar-se-á pela solução dos trabalhos e caminhará sem cansaço, em constante vigília. O de longe respirará em estradas floridas, demorando-se na jornada quanto deseja. O de perto, muita vez, seguirá comigo pelo atalho espinhoso. O de longe dá-se a pressa em possuir. Isso não é a gente não, tá? O de perto, no entanto, encontrará o prazer de dar, sem recompensa. O de longe somente encontra alegria na prosperidade material. O de perto descobre a divina lição do sofrimento. O de longe padecerá muitos melindres. O de perto encher-se-á de fortaleza para perdoar sempre e recomeçar o esforço do bem, quantas vezes se fizerem necessárias. O de longe não cooperará sem honras. O de perto servirá com humildade, obscuro e feliz. O de longe adiará os seus testemunhos de fé e amor perante o Pai. O de perto, entretanto, estará pronto a aceitar o martírio em obediência aos celestes desígnios a qualquer momento. Eu deixo essa lição para a gente levar ela à nossa consciência e obedecendo o conselho de Santo Agostinho, para que a gente encostar a nossa cabeça no travesseiro, que ela possa nos auxiliar na definição dos parâmetros de julgamento das nossas próprias atitudes do dia a dia, em especial do dia que a gente viveu hoje, né? Que a gente possa então refletir para nos posicionarmos efetivamente, porque esse é um passo importante. Deus não nos cobra a evolução imediata. No entanto, se a gente conseguir sair dessa encarnação um pouquinho mais conscientes da nossa posição espiritual, isto já será um ganho importante para o nosso espírito. O Evangelho deve nos incomodar. Nós temos que ler o Evangelho, nós temos que ler as mensagens espíritas que são o Evangelho redivivo, para nos sentirmos incomodados. Tem que ser provocado para buscar algo de melhor sempre em nós, no mundo que nos cerca e nos corações que se aproximam. E aí Humberto de Campos termina essa lição do discípulo de perto, e eu repasso a vocês o mesmo questionamento que Jesus faz a Efraim. Aceitaremos, mesmo assim, o convite para nos tornarmos discípulos de perto do Cristo? Eu rogo para que essa pergunta continue reverberando nos nossos espíritos, continue nos incomodando, nos provocando. E eu finalizo aqui com o meu abraço muito carinhoso e profunda honra a esta casa espírita, a todos os seus dirigentes. E agradeço pelo profundo carinho de todos que tiveram a paciência de estar comigo aqui na noite de hoje. Obrigado a todos.